Agradecer ainda ao doutor Gustavo Henrique Ventura pela mediação deste painel. Então, dando início já ao próximo painel, nós vamos dar início ao próximo tema, que é o novo tratamento tributário do ágio e do valor justo dos investimentos. Os expositores serão o doutor Paulo Riscado, procurador da Procuradoria da Fazenda Nacional, o doutor Roberto Quiroga Mosqueira, professor da USP, e o mediador, o Eduardo da Rocha Smith. Pedimos, então, a todos que tomem os seus assentos à mesa, para que possamos, já na sequência, dar início à exposição. Podemos começar pelo Quiroga? O Paulo prefere começar? 5 minutos. Tá. Então, vamos lembrar que esse seminário tem 787 pessoas inscritas. Vamos aproveitar para agradecer a todo as nossas representações e comissões que assistem o nosso evento e podem participar com perguntas. Nós pedimos que as perguntas sejam dirigidas à mesa por escrito, e as das representações e comissões entrarão ao vivo logo a seguir as duas palestras. Assistem esse programa, esse seminário tributário, a Baixada 1 de Nova Iguaçu, a Baixada 2 de Caxias, Leste Niterói, Serrana Petrópolis, Sul, Volta Redonda, a Centro-Norte, Nova Friburgo, a Norte, que fica em Campos, Noroeste, Itaperuna, e as 4 comissões, CIRGE, FIRJAN, Itaguaí, Três Rios, Macaé e Pádua. No dia 11 de agosto, vamos aproveitar enquanto nós aguardamos o nosso primeiro expositor, para informar que no dia 11 de agosto o Sistema FIRJAN realizará um seminário sobre o novo refis estadual. O federal também já foi regulamentado, a gente está verificando a possibilidade de inserir nesse mesmo seminário alguma informação também sobre o federal, que ainda não estava regulamentado, cujo prazo termina no dia 25 de agosto, mas, de qualquer forma, receberemos aqui, já confirmado, o subsecretário de Tributação, doutor Jorge Santoro, que virá explicar sobre o novo refis estadual, que é a possibilidade de aproveitar, aí, inclusive, os saldos credores de ICMS, para o pagamento das dívidas tributárias no Estado do Rio de Janeiro. Então, tendo chegado aqui o doutor Paulo, eu vou passar direto aqui ao nosso mediador para dar início aos trabalhos. Boa tarde a todos. Mais um assunto muito palpitante, questão altamente controvertida na doutrina e na jurisprudência, das matérias onde as autuações fiscais têm chegado aos valores mais significativos, decisões para todos os lados. E, para debater essa matéria, 2 especialistas, né? O doutor Paulo Riscado, ele chegou muito jovem ao CARF, né? Na época ainda Conselho de Contribuintes, numa época em que a atuação da Procuradoria era ainda bem superficial, e a passagem dele, né, a estada dele lá no CARF, como chefe do contencioso da Procuradoria, marcou uma mudança radical na atuação da Fazenda Pública, na sua advocacia lá no CARF, com muita combatividade, e ele é que está à frente de todas essas questões no âmbito do CARF. Do outro lado, o doutor Roberto Quiroga, que é um daqueles casos onde o advogado ele reúne uma profunda formação técnica, é um doutrinador e, além disso, um advogado mais alto calibre, combativo e, por sua vez, à frente de grandes casos envolvendo a tributação do ágio. Então, é uma sorte muito grande, uma felicidade muito grande participar dessa mesa e escutar esses 2 especialistas tratarem dessa matéria tão importante aqui para a gente.
Bom, primeiramente, boa tarde. Espero que vocês estejam gostando dos debates e que esse evento ele seja produtivo para a atuação profissional de vocês. Eu quero agradecer ao convite feito aqui pela Firjan, agradecer ao conselheiro Dr. Maurício Faro, agradecer as palavras do Dr. Eduardo, doutora Shéria, Dr. Quiroga. Eu fico muito feliz de vir a essa instituição, né? Nós estávamos conversando há pouco no almoço, necessidade de que a área pública, que ela venha participar mais desse tipo de evento, né, para mostrar, né, as suas posições e participar do debate. Né? Acho que mais importante de tudo nesse tipo de evento é o debate, é a possibilidade de não só expressar as posições, vamos dizer aqui, da Fazenda, mas também ouvir, não é? Sentir quais são as posições eventualmente contrárias, porque a finalidade nossa, sem dúvida nenhuma, é chegar ao meio termo, não radicalizar nem para um lado e nem para o outro, mas chegar a um ponto de bom senso, um ponto que talvez evite gastos desnecessários e litígios necessários. Né? Esse tema, a questão do ágio, hoje de manhã eu estava vendo a palestra do professor Paulo e o professor Paulo Pegas, né, eu gostei muito da palestra, principalmente da parte quando ele falou que a parte da palestra dele era uma parte tranquila. Né? Eu gostei muito da palestra dele. Não, isso aqui é assim, assado, né? Tem um AVP, não vai ter efeito nenhum, tem o valor justo, não vai ter efeito nenhum. Adorei, não é? Tudo tranquilo, pega a lei e joga aqui e tal. Ótimo. Então, assim, essa é a ideia, não é? Que fique tudo tranquilo, que não dê litígio, que não dê confusão, né? Que todo mundo entenda a norma, aplique a norma, que o imposto venha da maneira justa. Maravilhoso, não é? Se a gente conseguir chegar a essa situação, estou feliz da vida. Esses dois temas que nós estamos tratando da tarde são os temas, vamos dizer assim, litigiosos, não é? Esse tema do lucro no exterior, ele é um tema objeto de um litígio que, vamos dizer, veio desde lá de 95 e até hoje não foi resolvido, a legislação veio tentar resolver, não é? Então, a abordagem do tema é diferente, não é? É uma abordagem mais voltada realmente para tentar identificar quais são os pontos que a lei tentou resolver e quais são os pontos que ainda ficam pendentes. Essa questão do ágio é a mesma coisa. O ágio, ele, na verdade, é até um pouco diferente da Lei 9249, porque essa questão do ágio, ele tinha uma regulamentação lá desde 1977, o Decreto-Lei 1598/77. Essa regulamentação, ela nunca praticamente deu problema até, vamos dizer, a Lei 9532/97, o problema lá das privatizações, depois veio a Lei 10.637/2002, e aí começou, então, uma confusão, um litígio, não é? Planejamentos tributários e tentativa agora de resolver por meio da nova legislação. Bom, quais são os aspectos preliminares aqui que a gente deve ter em conta para analisar a questão do ágio, né? Obviamente, a questão, a Lei 12.973, ela vem no contexto de aplicação das novas regras contábeis, não é? As novas regras contábeis, elas realmente são uma mudança de paradigma com relação ao registro contábil que existia anteriormente, não é? As novas regras contábeis, elas estão fincadas em alguns princípios, vamos dizer assim, que chamam, né, alguns princípios, por exemplo, de deslegalização, quer dizer, a regulamentação do registro contábil não vai mais ser feito por lei, é feito por ato infralegal, no caso aqui que a gente conhece é o CPC, não é? Então, ou seja, são regras mais dinâmicas, não é? São normativos mais aderentes a situações específicas que não dependem de um trâmite em um Congresso Nacional, por exemplo. Quer dizer, então, há toda uma transferência da regulamentação das questões contábeis para regras infralegais.
a aplicação de princípios, quer dizer, as regras que existem, elas são abertas, são principiológicas, e aí avulta aí a necessidade do intérprete, o intérprete entender o que essa norma significa e aplicar para o caso concreto. Ou seja, a norma ela dá maior importância à função do aplicador, não é? O aplicador não vai encontrar respostas muito claras na norma. Ele tem que analisar o caso concreto e chegar a uma aplicação utilizando, vamos dizer, o bom senso. E essa outra situação, que é a questão da essência sobre a forma. O que quer dizer isso? Vocês sabem, no direito, o direito ele prevê lá uma série de formas jurídicas, e essas formas jurídicas elas têm uma base histórica, não é, muito sempre ligada a questões econômicas. Não é? Então, a forma jurídica, o contrato de compra e venda, o contrato de locação, eles são aderentes a uma operação econômica. Com essa nova contabilidade, a nova contabilidade ela afasta essas formas jurídicas, mas só para situações contábeis. Então, ou seja, eu não vou aplicar o contrato de compra e venda para essa situação aqui, porque isso aqui para mim não é compra e venda, é um aluguel, é uma locação, ou vice-versa. Eu não vou aplicar o contrato de locação aqui, porque isso aqui para mim é um financiamento. Então, há um afastamento das formas jurídicas, mas somente para o registro contábil. Isso não quer dizer que, em função desse afastamento das formas jurídicas para o registro contábil, então as formas jurídicas elas vão ser afastadas também para os outros campos do direito, por exemplo, direito tributário. Não é? Não quer dizer que, pelo fato de lá na contabilidade eu não utilizar não entender que o contrato de locação é um contrato de locação, mais um contrato de financiamento, que agora no direito tributário vai ser a mesma coisa. Então, é óbvio que isso aí é uma mudança muito grande de paradigma, tudo isso que eu estou falando vai gerar uma discussão muito grande, mas um ponto fulcral, importantíssimo de tudo isso. Né? Isso veio desde lá da implantação das regras lá em 2007 e a alteração em 2009, etc. É que todas essas alterações contábeis, elas não devem ter efeito fiscal, ou seja, tudo que vier a ser instituído com base na regra contábil, ele não pode gerar nem aumento nem diminuição de tributo. E vice-versa. Tudo que for criado para fins fiscais não deve gerar um novo registro, um registro diferente para fins contábeis. Esse seria a regra de ouro. Né? Óbvio que a aplicação dessa regra de ouro, dessa situação, isso aí seria o nosso princípio, nosso objetivo primordial. Óbvio que, no caso, cada caso vai ser diferenciado. E veio a Lei 12.973 de 2014, que então tenta fazer essa compatibilização dentro desse novo contexto. Então, aqui tem um artigo que eu acho muito interessante, que mostra isso que eu estou falando, que é o artigo 58 da Lei 12.973 de 2014. O que ele diz? Ele diz o seguinte: olha, se amanhã for alterado um CPC, e esse CPC implicar em aumento ou redução de base de cálculo de tributo, que pode acontecer, a Receita Federal vai editar um ato administrativo, uma IN, alguma coisa do gênero, para reverter os efeitos desse CPC, dessa norma infralegal. Então, veja, eu estou tratando de base de cálculo de tributo fora da lei, quer dizer, fora da lei não é um termo muito bom, mas fora da necessidade de resolver a situação por meio de uma legislação, por meio de uma edição de lei. Ou seja, se eu for alterar o registro contábil por meio de uma norma infralegal, vamos dizer assim, eu neutralizo esses efeitos desse registro contábil também por uma norma infralegal. Né? Isso aqui eu acho que é uma mudança de paradigma no que nós estamos acostumados a falar acerca de tributo, principalmente quando a gente fala de legalidade tributária, tipicidade cerrada, etc. Bom, foi falado bastante de manhã aqui, questão da técnica da Lei 12.973 de 2014, que é exatamente esse exemplo aqui do artigo 13, que é o ganho na avaliação valor justo do bem do ativo. O que é avaliação valor justo do bem do ativo? Né? De acordo com as novas regras contábeis, o que antigamente se registrava a valor de custo histórico, agora pode ser registrado a valor de mercado. Então,
essa diferença no registro do bem, tinha um bem que foi comprado a 100, mas o valor dele de mercado é 1.000. Isso é resultado da empresa. Apesar da empresa não ter vendido esse bem, apesar da empresa não ter feito nada com esse bem, essa diferença do valor de aquisição, valor histórico, ao valor justo, seria um resultado, né? Para fins fiscais, esse resultado não vai ser tributado, desde que o contribuinte faça essa subconta, que é vinculada ao valor do ativo e do passivo, e lá, na realização, quando ele for fazer a alienação do bem, essa subconta, então, ela vai ser tributada. Então, assim, é bem parecido, não é? Apesar de não é a mesma coisa, mas é bem parecido com a técnica que havia com a reavaliação de ativos, né? Óbvio que isso aqui não é reavaliação de ativos, isso aqui é outra situação, é ativo avaliado a valor justo. Mas a ideia da legislação tributária é essa, não tributar no momento do reconhecimento contábil, vamos dizer assim, mas só na realização. E o que aconteceu com o ágio, não é? A mesma coisa. Na verdade, a situação do ágio, nós vamos ver um pouco mais para frente, não é? Não tem uma mudança muito radical com relação ao reconhecimento do ágio e a sua tributação e assim por diante. Mas há uma adequação do ágio tributário às regras contábeis que regulam agora o reconhecimento do ágio. Então, antes, quando nós falávamos em ágio, nós falávamos em aquisição de investimento avaliado a valor de patrimônio líquido, e o ágio ele seria separado em valor dos ativos, não é? Rentabilidade futura, ou fundo de comércio. Agora, com a nova legislação, não. E também tinha isso, desculpa. Você pagava o ágio em função de rentabilidade futura, fundo de comércio e valor de ativos, mas o contribuinte podia alocar o ágio onde ele entendesse mais adequado, vamos dizer assim, claro, com base em um laudo, em valor dos ativos, o fundo de comércio ou rentabilidade futura. Para fins de planejamento tributário, o contribuinte sempre alocava em rentabilidade futura, porque a amortização era mais fácil, não é? Agora não. Com a nova legislação, o valor do ágio ele tem que ser necessariamente alocado ao valor justo dos ativos, então, ou seja, o valor que é pago, o plus, né, um valor pago a mais do que o valor de investimento, do valor de patrimônio líquido, ele tem que ser necessariamente alocado ao valor justo dos ativos, mas, se houver ainda um valor a mais, que nós vamos entender como a rentabilidade futura, não é? Esse vai ser o goodwill, né? A lei aqui trouxe diretamente do exterior, né? Essa palavra agora, o goodwill, vamos ter que usar, vamos ter que traduzir isso, né? Eu estou traduzindo como rentabilidade futura, goodwill. Tá bom essa tradução, Tucano? Bom, aí vamos passar essa parte aqui, vamos direto, então, ao que significa a nova lei. Então, se está adquirindo investimento avaliado a valor de patrimônio líquido, você, então, registra o ágio. O que é investimento avaliado a patrimônio líquido? Não é? De acordo com as normas contábeis, investimento avaliado a patrimônio líquido, de acordo com o CPC 18, inclusive, quem quiser se aprofundar, não é o CPC 15, é o CPC 18 que se aplica para essa situação aí, é a controlada, coligada, que é a empresa com que você tem influência significativa, inclusive a joint venture. Isso vai, obviamente, gerar algumas situações aqui de saber se há ou não reconhecimento do ágio nessas situações. A mais ou menos valia é o valor de mercado, não é? Ou seja, como eu falei, o ágio é alocado ao ativo pelo seu valor de mercado e o que sobrar é esse tal de goodwill, que não deve ser alocado diretamente a nenhum ativo, porque o goodwill não se refere a nenhum ativo da empresa que você está adquirindo, e sim ao conjunto dos ativos, não é? Essa sinergia, esse conjunto dos ativos é que gera esse goodwill, e esse goodwill, ele não é amortizado. Por quê? Porque, isso é a teoria contábil, não é? Esse é um direito, esse ativo, esse goodwill é um intangível, não é? E é uma expectativa de rentabilidade futura que não se sabe quando ele vai perder valor, se ele vai perder valor. Então, ele não é objeto de amortização, ele é objeto desse tal
de impairment, que esse também eu não sei traduzir ainda, mas o impairment seria verificar se o valor essa expectativa de rentabilidade futura, se ela vai se concretizar ou não. Se ela não se concretizar por alguma razão, se ela não for concretizável por alguma razão, se ela se deteriorar essa expectativa de rentabilidade futura, então o contribuinte tem direito de baixar esse valor da sua contabilidade, mas sem efeito fiscal. Não é? Nada disso é objeto de efeito fiscal. Tem a questão que é um objeto de litígio bastante, como é que você prova o ágio? Não é? Isso foi resolvido na MP, que é a questão do laudo preparado por perito independente. A questão do ganho na compra vantajosa, isso é muito interessante, porque o ganho na compra vantajosa ele é mencionado no CPC 15. Então, essa norma aqui, a norma fiscal, ela fez um mix de CPCs. Ela usa o 18, ela usa o 15, o 15 é para uma situação, o 18 é para outra, o 15 é para aquisição de investimento, aqui o 18 é para aquisição de controle, o 15 é para aquisição de investimento e o 18 é para aquisição de controlada, coligada, etc. Mas o ganho na compra vantajosa, na aquisição do investimento, não é? Você paga menos do que o investimento realmente vale, esse é um ganho na compra vantajosa. E também esse ganho é só tributado na baixa do investimento, não no momento do seu registro contábil. Muito importante, redução da mais ou menos valia e do goodwill, que é a tal do teste de recuperabilidade, essa é a tradução para o impairment, o teste de recuperabilidade, me esqueci. Então, redução da mais-valia e do goodwill, que é o teste de recuperabilidade, não tem efeito no lucro real e, obviamente, adquirido investimento com ágio, goodwill, mais-valia, etc., nada dessas amortizações tem efeito no lucro real, mas na alienação do investimento tudo isso vai ser tributado. E na relação entre as empresas que estão participando da operação, não é? Então, uma empresa está adquirindo investimento na outra, não é? E essa aquisição de investimento é feita mediante uma subscrição de capital, com bens, inclusive. Bom, se uma empresa subscreve capital em outra com bens ou com uma participação societária, por exemplo, a diferença entre o valor que estava registrado na contabilidade e o valor que é utilizado para fins de negociação é um ganho tributável, com base nos artigos 17 e 18 da Lei 12.973. Isso já era assim no Decreto-Lei 1598/77. Isso sempre foi assim, não é? Então, ou seja, empresa adquire investimento na outra mediante subscrição de capital, com bens, com participação societária, não é? Transfiro participação societária para uma outra empresa. A participação societária está registrada aqui por 10, mas lá na avaliação do valor justo, no goodwill, etc., ela vai por 200. Isso é um ganho na empresa que está subscrevendo capital. Obviamente, vai ser um ágio na outra ponta, na empresa que está recebendo esse investimento, não é? Esse ganho ele pode ser tributado em determinadas hipóteses, incluindo incorporação direta ou reversa, e a perda também não pode ser deduzida, salvo nas situações de incorporação. E esse ganho, ele obviamente é seguido de um ágio na outra ponta. Sempre isso, não é? O ganho na aquisição de investimento, na alienação de investimento, na entrega, em subscrição de capital com bens, etc., ele é objeto de tributação, é objeto de reconhecimento e de tributação na realização, vamos dizer, desse investimento. Na outra ponta, esse ágio que vai ser também registrado, como vocês viram, o ágio corresponde à mais-valia, ao valor justo dos ativos, e o goodwill, não é? E, voltando aqui ao slide anterior, quando é que esse ganho pode ser tributado? O ganho na subscrição de capital, na avaliação do valor justo de bem do ativo incorporado a patrimônio de outra pessoa em subscrição de capital. É o texto da lei. Esse ganho ele pode ser tributado na realização do investimento, ou seja, quando o investimento é transferido, se esse investimento for incorporado, esse ganho vai ser tributado no subscritor e, obviamente, a empresa que está incorporando esse investimento, ela vai poder amortizar o ágio. Então, aqui o ponto, então, importantíssimo, necessário aqui que a gente pare aqui para fazer essa explicação. O que a lei está tratando?
A lei está tratando da neutralidade dos efeitos do ganho e do ágio. Ou seja, sempre que há aquisição de investimento mediante uma subscrição de capital, há um ganho numa ponta, há um ágio na outra, a tributação do ganho deve ser acompanhada da amortização do ágio. E vice-versa. A amortização do ágio deve ser acompanhada da tributação do ganho. Então, fiscalmente, o efeito é zero. Não é? Tributo o ganho, amortiza o ágio. Amortiza o ágio, tributo o ganho. Isso sempre foi assim, desde o Decreto-Lei 1598/77. O que aconteceu, então? O problema foi esse. O que aconteceu foi um desbalanceamento nessa regra. Permitiu-se a dedução do ágio sem a tributação do ganho. E aí abriram-se as portas, né, da esperança. Quer dizer, a lei teve que agora resolver esse problema, que é a proibição expressa de amortização de ágio numa operação entre partes dependentes. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. E a lei autorizou, apesar de você... A lei agora ela inverteu, não é? Enquanto que antes você podia, vamos dizer assim, botar uma aspa, porque não podia, mas a gente vai chegar mais lá na frente. Amortizar o ágio, não tributar o ganho, uma operação entre partes dependentes, vamos dizer assim, agora a lei inverteu, não é? Você não pode amortizar o ágio, mas você vai tributar o ganho. A lei agora fez o oposto, não é? Nós vamos tratar disso aqui um pouquinho mais à frente. Aqui tem alguns pontos de discussão entre a MP 627 e a Lei 12.973 de 2014. Esse aqui é um planejamento tributário mais avançado, que é a questão da permuta de ações, não é? A permuta de ações, há uma discussão aqui sobre que operações elas representam permuta de ações, e a legislação MP 627, inicialmente, ela teria impedido o registro de goodwill numa operação de substituição de ações, mas isso foi alterado, então haveria a possibilidade de registro do goodwill numa operação de substituição de ações, mas eu não sei, sinceramente, se uma operação de substituição de ações, se ela se enquadra lá na subscrição de capital ou na permuta de ações. Por quê? Porque aí vem um artigo lá, o 13, parágrafo 6º da 12.973 de 2014, que fala em ganho na variação de ativo evidenciado nas operações de permuta. Então, ou seja, a partir da Lei 12.973, uma permuta de ativos, você vai ter um ganho registrado. Se eu trocar um ativo com você, meu ativo valer 10, o seu valer 50, eu vou ter um ganho. Mas esse ganho não tributa nesse momento, tributa só lá na realização, não é? E a mesma coisa vai ser o seu caso, você vai ter um ativo que você vai ter a valor justo que você vai poder depreciar, não é? Então, eu vou ter um ganho e uma depreciação na outra ponta. Mas tem um problema do goodwill, porque essa norma da permuta não trata do goodwill. Então, eu não sei se na permuta vai haver a situação do goodwill, não é? Mas isso é uma questão que eu vou deixar em aberto até para discussão mesmo. Mas ponto importante que é esse aí. A lei deixa claro que a amortização do ágio e a tributação do ganho devem ser neutras do ponto de vista fiscal, como eu falei, ágio de um lado, ganho do outro, amortiza, tributa. E o ágio não pode ser reconhecido na operação entre empresas dependentes. Por que isso? Aí nós vamos falar desse planejamento aí que virou uma febre, que é o tal do ágio interno. Vocês conhecem o ágio interno? Isso aí eu vou falar, vou tentar ser rápido. O ágio interno foi um planejamento que foi criado e virou uma febre lá no CARF, não é? E ainda há uma discussão, talvez vocês já tenham ouvido falar do caso Gerdau, não sei se vocês já ouviram falar, que foi um planejamento que tem muitos processos lá no CARF acerca dessa matéria. O que é esse planejamento? O planejamento é simples, é o seguinte: imagina a empresa A que controla a empresa B. A empresa A cria uma empresa veículo, tá? O que é uma empresa veículo? É uma empresa sem funcionamento. Não funciona, não tem funcionário, não tem atividade, não tem nada. Capital social aqui R$1.000, bem pouco. E a empresa A transfere para a empresa veículo a empresa B. Vou fazer aqui direitinho. Pronto. Então, transferiu.
Nesse ato da transferência da empresa B para a empresa veículo, percebam o seguinte, a empresa B, que estava registrada na empresa A valor histórico, valor contábil, ela é transferida, então, a valor de mercado. Vamos botar uma aspa bem grande, porque aqui não tem mercado, né? A operação é entre partes ligadas. A operação é dele com ele mesmo. A empresa veículo é ele próprio, não é? Na verdade, que é uma reavaliação do valor da empresa, a valor de mercado, vamos dizer assim, mas não tem mercado aqui, não é? E aí, nessa operação, gera um ágio lá na empresa veículo e um ganho na empresa A. Qual que é o problema? Aí se entende, não é, que esse ganho não vai ser tributado. A empresa A faz investimento com a participação que possui em B. Então, a V lá passa a ser dona da empresa B e ela tem a participação da empresa B com esse ágio. E a empresa A é a dona da empresa veículo. E a empresa V, é incorporada pela empresa B e a empresa B, então, passa a amortizar o ágio. Não é? O filme completo é esse aí. A era a dona de B, A cria a empresa veículo, e que é dona de B também, A passa a empresa B para a empresa veículo, empresa B incorpora a empresa veículo e fica com a amortização do ágio. Então, veja, o que aconteceu aí nessa situação aí? Por meio de uma operação com a empresa veículo, transformou-se a mais-valia, vamos dizer assim, o valor de mercado, vou botar valor de mercado que não é valor de mercado, um valor qualquer com relação ao patrimônio da empresa, transformou-se esse valor, que seria o valor de patrimônio da empresa, vamos dizer assim, em despesa dedutível. Mas por que esse planejamento é feito? Esse planejamento é feito porque se entendeu que a Lei 12, a legislação, o artigo 36 da Lei 12.637, teria dito o seguinte, olha, nessa situação aqui, quando há a amortização do ágio, isso não corresponde à tributação daquele ganho que havia nascido aqui. Então, veja, há um desbalanceamento do ágio com o ganho. A pessoa, então, pode amortizar o ágio e não tributar o ganho. Ótimo, não é? Gerou-se uma riqueza, essa riqueza não vai ser tributada e a despesa correspondente vai ser amortizada. Então, esse planejamento aqui virou uma febre, porque é muito fácil fazer. Basta criar uma empresa veículo, transferir para a empresa veículo, incorporar, acabou. Não é? Os valores são elevadíssimos. Então, a Lei 12.973, ela teve que dizer, com todas as letras, que isso aqui não pode. Que essa operação aqui, entre empresas dependentes, com ágio, isso aqui não pode. Não pode ter essa amortização do ágio. E foi mais ainda, disse que o ganho aqui é tributado. Pronto. Então, ela inverteu tudo. Percebam, né? Quando a gente impedia a dedução do ágio, era dizendo isso. Olha, aqui, porque não tem um ganho aqui. Agora, é o contrário. Mas a lei teve que fazer isso para tentar resolver esse litígio, não é? Agora, esse litígio, que é com relação a esse planejamento tributário, ele está na ordem do dia, lá dentro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, não é? Eu estou falando aqui a questão do ágio, obviamente que não tem aqui nenhum demérito à defesa da posição contrária, e além de tudo, deixa eu só fazer aqui uma parêntese aqui, eu acabei de começar, você fala essas palestras, você fica meio nervoso no começo, depois você fica mais tranquilo. E eu me esqueci de elogiar aqui a atuação do Dr. Quiroga, não é? Que é um advogado aqui do mais alto padrão, um jurista que a gente tem o maior respeito, não é? E é óbvio, não é, que a gente está em posições contrárias, mas não tem nenhum desrespeito, nenhum demérito da posição aqui do Dr. Quiroga, que é uma pessoa que a gente gosta muito. E aí, o que aconteceu com relação ao ágio interno? Esse litígio foi levado ao CARF. O CARF tem alguns anos já que ele se pronuncia sobre a questão do ágio interno, e a jurisprudência do ágio interno não vou dizer 100%, mas é 99% favorável à Fazenda Nacional acerca dessa matéria. Quer dizer, a Fazenda ganha isso aí no CARF, não se iludam. Às vezes as pessoas falam assim, no CARF o contribuinte está ganhando. Não é verdade. Aliás, a gente, agora, a Procuradoria da Fazenda Nacional, esse ano a gente vai fazer uma publicação, já está em vias de sair, que vamos fazer isso todo ano, que é a coletânea da jurisprudência do CARF. Não vai ser só a jurisprudência favorável à Fazenda.
Vai ser jurisprudência favorável e desfavorável. Mas a gente vai provar por A mais B que a jurisprudência acerca de algumas matérias é favorável à Fazenda Nacional. Esse é um caso. Mas vamos, então, aprofundar. Tem esse caso Gerdau, que é o caso que diz que o ágio interno é positivo, quer dizer, as empresas podem fazer aquele planejamento lá atrás que nós falamos. Esse é o caso mais famoso, que é o caso Gerdau. O que se falou lá no caso Gerdau? Se falou o seguinte, olha, isso aí que a legislação está falando, que a fiscalização está falando, que não pode ter ágio interno, não tem previsão legal, porque a lei não disse nada disso. A lei não disse que não pode ter ágio interno. A lei não fala nada, pode ter ágio de qualquer jeito, não é? Inclusive, utilizou-se um artigo, não é? A fiscalização utilizou um artigo do contador muito famoso, que disse assim, olha, o ágio interno é um absurdo, não pode ter efeitos contábeis, etc. A fiscalização, então, teria errado, teria levado literalmente esse artigo, que esse artigo fala, na verdade, só de contabilidade, não fala de direito, não é? Apesar de lá do artigo o contador condenar, né, o ágio interno de todas as formas, não é? Mas o entendimento era esse, né, do caso Gerdau, de que a legislação não fez essa restrição para o ágio interno. E outro ponto do caso Gerdau é esse. Olha, a fiscalização erra ao dizer que o contribuinte não pode fazer planejamento tributário, porque fazer planejamento tributário é da atividade do contribuinte. O contribuinte ele tem direito de se organizar para reduzir a carga tributária, inclusive, se ele se organizar só para isso, quer dizer, se ele fizer uma operação lá só para reduzir a carga tributária, ou seja, sem nenhum tipo de propósito que não seja redução da carga tributária, como aquilo lá que nós vimos, né? Que uma empresa bota para cá, plum, isso está autorizado porque é da legalidade tributária. Então, assim, com todo respeito, certo? Esse acordo aqui, ele é um acordo que ele é bem característico de uma posição que já é, vamos dizer assim, não vou dizer ultrapassada, mas já está datada, não é? Que é uma posição de interpretação, vamos dizer assim, literal da lei e impossibilidade de atuação aqui do intérprete. Porque é óbvio, não é? Como nós estamos tratando desde o começo. Estou terminando já. Tá, estou terminando, desculpa. Como nós temos desde o começo aqui, a legislação não consegue prever tudo, não é? E aqui a necessidade do intérprete de chegar a uma situação razoável, não é? Na interpretação. Quais são as razões da Fazenda com relação ao ágio interno? O ágio interno ele decorre de operação artificial, que é a utilização de empresa-veículo, etc. E essa quebra da neutralidade da regra da amortização do ágio deve seguir a tributação do ganho, que é o que eu estou falando desde o começo, não justifica o ágio interno, não é? Seria aqui dizer o seguinte, olha, contribuinte, cria aqui um ágio interno ao seu talante, do jeito que você quiser, amortiza esse valor e está tudo certo. Isso a legislação nunca disse, nunca fez isso, nunca foi finalidade do legislador criar um benefício fiscal nesse sentido. Bom, aqui são só as conclusões, não é? Com relação especificamente ao ágio interno. Eu estou centrando mais nessa situação do ágio interno, porque se vê claramente a preocupação da Lei 12.973 em abordar esse planejamento tributário. Obviamente que a análise da Lei 12.973 com relação a esse planejamento tributário ele vai gerar outros questionamentos, né? Eu acabei de falar aqui que é o problema do ganho de capital na operação entre partes dependentes. O questionamento também que vai ser comum é, olha, se a lei agora está impedindo, então porque antes era autorizado, não é? Mas o que é importante dizer aqui, isso do ponto de vista também jurídico, não é? É que é necessário, na análise da legislação tributária e na análise do planejamento tributário, que o intérprete ele deixe uma posição passiva de lado e atue no sentido de encontrar na legislação tributária qual é a posição, vamos dizer, menos radical, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, a posição no meio termo, não é? Essa a postura que se espera hoje do intérprete, do aplicador, na aplicação da lei tributária, por que não dizer da regulamento contábil. Bom, eu deixei meu e-mail, se vocês tiverem interesse em algum
dessa jurisprudência, vocês fiquem à vontade. O slide está à disposição aqui. Eu agradeço muito a atenção dos senhores de novo. Desculpe se eu me estendi novamente. E eu agradeço, fico à disposição. Muito obrigado. A bela palestra do nosso querido Paulo Riscado, e agora vamos escutar o Dr. Roberto Quiroga dando o seu contraponto. Isso é muito alto, Paulo, tá louco. Bem, boa tarde a todos, prazer estar aqui com vocês, agradecer mais uma vez a Firjan também pelo convite, ao Maurício, as palavras aí elogiosas do Eduardo e de todos à mesa, e em especial também do Paulo, né? O Paulo, obviamente, nós já nos conhecemos há mais de 10 anos no Conselho, começamos um pouco juntos lá, e, obviamente, todas essas discussões existentes no CARF são discussões aí que todos nós estamos tendo, portanto, dentro de uma ideia de produzir, de viabilizar uma discussão bastante proveitosa sobre o assunto. Então, eu conversei um pouquinho antes com o Paulo, só para não sobrepor os temas, eu vou falar também mais especificamente do ágio e fazer um contraponto àquilo que ele expôs. Mas, assim, para aquelas pessoas que eventualmente não têm noção de como essa matéria é importante, e principalmente essas duas matérias que foram tratadas na parte da tarde do seminário são muito importantes, né? Então, talvez sejam os maiores litigiosos hoje, os casos mais litigiosos de maior magnitude discutidos hoje entre contribuintes e Receita Federal, né? Lucros no exterior, o número discutido hoje no Brasil, claro que muita gente já entrou em refis, etc., mas chegava perto de 40 bilhões de reais, um número extremamente expressivo. No ágio, é maior ainda. Hoje, para que vocês tenham uma ideia, nós devemos ter perto de 70 casos de ágio já julgados no CARF, com valores, e alguns ainda em julgamento, mas assim, chegando perto de 60 bilhões de reais. Ou seja, alguma coisa está errada nisso, né? Ou os contribuintes erraram muito no planejamento, ou também o fisco pode estar exagerando um pouco na interpretação. Mas é um contencioso muito grande, muito relevante, o que preocupa. Por quê? Porque se nós imaginarmos que parte desse contencioso vai perder e, portanto, vai para o judiciário, caso não ingresse num refis, né? Daqui a pouco sai um refis para ágio, nós estamos discutindo um tema muito grande na área judicial, então, fiança bancária, depósito judicial, né, certidão negativa de débito, para quem advoga sabe a dificuldade, às vezes, de conseguir uma CND, enfim, são temas muito importantes, muito relevantes, por isso que o CARF, um tribunal administrativo que vem enfrentando esses assuntos em todos os sentidos, seria realmente proveitoso que, de uma certa forma, essa nova legislação pudesse extirpar a grande maioria das dúvidas existentes nesse aspecto. Então, acho que o primeiro ponto é isso, mostrar a relevância do que nós estamos falando. Segundo ponto importante que eu gostaria de passar a vocês, e como disse o Paulo, fiquei feliz de saber que a Procuradoria vai fazer essa coletânea de julgamentos. Eu não teria nenhum risco em afirmar que dizer o seguinte, matéria de ágio hoje no CARF, praticamente nada foi definido, né? Por quê? Porque a Câmara Superior só analisou um caso de ágio propriamente, que foi o caso da Casa do Pão de Queijo. Todas as outras matérias foram tratadas nas câmaras baixas, que a gente chama, né, nas turmas ainda em segunda instância, administrativa, e, na verdade, a grande maioria dos temas será julgado na Câmara Superior. Então, empresa veículo, propósito negocial, ágio interno, todos os temas irão para a Câmara Superior. Então, dá para falar com segurança, Paulo, não sei, de que a matéria do ágio está totalmente aberta no CARF, né? O mal é que, quando a gente lê o valor econômico, né, sei lá, ganhou, perdeu, né, e obviamente que as pessoas não têm esse contexto do tema como está sendo tratado. Mas o CARF hoje é matéria totalmente aberta no CARF.
Mesmo esse caso da Casa do Pão de Queijo foi 7-3, portanto, favorável ao contribuinte, mas com 3 votos numa turma absolutamente também transitória, com conselheiros que não eram definitivos. Então, o que eu quero dizer agora? Pode dar qualquer coisa, ou seja, o debate é muito importante, né? Ah, já ganhou esse caso. Não, pode reverter na Câmara Superior. Ah, já perdeu esse caso. Pode reverter na Câmara Superior. Ou seja, eu sempre tenho dito isso aos clientes quando, na verdade, ganham ou perdem na Câmara Baixa. Não adianta ficar muito feliz. Por quê? Porque 90% dos casos já dá para recorrer. Por quê? Porque tem jurisprudência favorável para o fisco ou para os contribuintes. Então, você já consegue subir. São poucos casos de ágio que param, que não tem um paradigma. Então, vamos deixar muito claro, apesar de ser um tema que já vem sendo discutido há 4, 5 anos no CARF, é um tema totalmente aberto. Portanto, somente quando a Câmara Superior julgar esses casos de uma forma mais massificada é que a gente vai poder dizer que tem uma jurisprudência mais dominante, né? Esse é o segundo ponto. Então, deixar muito claro de que o valor econômico não define jurisprudência do CARF. Quem define jurisprudência do CARF, com todo respeito ao jornal, mas assim, com todo respeito ao jornal, mas quem define jurisprudência do CARF vai ser a Câmara Superior e, neste assunto, nós não temos ainda uma posição em nenhum dos assuntos que nós falamos aqui. Em nenhum dos assuntos. Ágio interno, empresa veículo, propósito negocial, laudo, nada decidido, né? O que fez a lei, então, de importante? Então, agora, um terceiro ponto, a nova lei. Por que veio essa nova lei? Essa nova lei, ela justamente veio tentar eliminar esses problemas desse litigioso bárbaro, né? 60 bilhões de reais de autuações, né? A lei veio justamente legislar ou regrar situações que já vinham sendo autuadas e, portanto, precisavam de uma nova disciplina. E mais do que isso, que é importante, o ágio, sob o ponto de vista econômico, ele é um instrumento fortíssimo de consolidação de mercados. Exemplo, quando lá há 10 anos nós vimos os bancos comprando bancos, né? Nós tínhamos um mercado financeiro super pulverizado, vários bancos. Hoje nós temos, não sei, 100 bancos. De 500 nós passamos a ter 100 bancos, né? Por que os bancos se compraram, se fusionaram, se incorporaram? Grande parte, claro, teve uma questão de mercado, mas grande parte porque a legislação do ágio viabilizava certas facilidades e créditos fiscais, né? Por que toda a área de varejo se consolidou, fusões e incorporações? Também porque o ágio era um grande estimulador. Por que as privatizações ocorreram? Então, assim, o ágio, como norma jurídica, ela é uma norma que induz ou provocou um conjunto de operações por parte dos contribuintes com o intuito de aproveitar um crédito fiscal inerente a essa legislação. E o que aconteceu, como disse o Paulo? Talvez algumas operações foram exageradas, foram, por um lado, errado, na medida em que não ultrapassaram os limites do que a norma poderia dizer, e deve ter um grupo de operações aí que foram feitas de forma adequada. Separar o joio do trigo é justamente isso que nós estamos tentando no CARF, o que é bom e o que é ruim, né? E essa norma, o que vai fazer? Ela veio justamente tentar eliminar essas coisas ruins ou os temas complicados, aqueles assuntos mal explicados, mal interpretados, né? Justamente foi isso que a norma tentou. E foi um debate muito grande, de anos. Nós que trabalhamos na área, quem não é da área só explicando, a cada dia, a cada ano, a gente sabia dizer, vai mudar a norma do ágio? Vai mudar a norma do ágio ou não vai mudar? Aí passava o ano e não mudava. Vai mudar agora esse ano, é certeza. Aí passava o ano e não mudava. Eu não contei, mas eu acho que assim, foram 5 anos. Vai sair esse ano, não saía. Vai sair esse ano, não saía. Finalmente saiu, né? E saiu uma norma ainda que prevê aplicações para 2015, ou seja, com 1 ano de experiência, 1 ano de antecipação. Eu, em 32 anos de profissão, que eu estou na área jurídica, na área tributária, eu não me lembro de nenhuma medida provisória como essa, que depois virou lei, que disciplinou 1 ano depois, 2015, ou seja, é uma norma de 2013 que está disciplinando o que vai acontecer em 2015. Eu não me lembro, claramente, dos meus anos de profissão, uma norma assim. Por quê?
Porque o ágio, a questão do ágio, ela tem um ponto jurídico, sem dúvida, mas também tem um lado econômico. O governo deve estar com medo, e com certeza ainda tem medo. O seguinte, tiro a norma, isso vai inviabilizar algumas operações de incorporação e fusões? Será que eu restringindo a norma, as empresas vão ter menos operações de aquisição e fusões e, portanto, isso vai ser ruim para a economia do Brasil? Há uma dúvida da área econômica se a norma do ágio é boa ou ruim. Eu acho que é por isso que demorou tanto para sair uma norma regulando o ágio a partir de agora. Por quê? Porque realmente ele é um excelente indutor para que empresas comprem a outra, enfim. É isso que provocou toda essa demora do ágio. Portanto, basicamente, qual era a norma anterior? A norma anterior dizia o seguinte, primeiro, o que é ágio? Ágio, acho que todo mundo tem esse conceito básico. Ágio nada mais é do que um preço de aquisição, aquilo que eu paguei por uma empresa. Só que não é tudo que eu paguei. A lei fala, é aquilo que você pagou menos o valor do patrimônio líquido que essa empresa tinha. Portanto, é esse sobrepreço. É tudo aquilo que você pagou a mais do que a contabilidade no seu PL mostrava. E deságio seria o contrário, é tudo aquilo que você pagou a menos frente ao PL. Portanto, se a gente tentar simplificar aqui o que nós estamos falando, o que é ágio? Ágio é custo de aquisição, é aquilo que eu paguei numa participação societária. E por que existia essa norma no passado? Dizendo o seguinte, olha, essa diferença, esse valor a mais que você pagou por uma empresa, ele dizia, você tem 3 coisas dentro disso. Por que você pagou a mais? Primeiro, ou porque você tem ativos lá que não estão totalmente reavaliados. Tem lá um imóvel que está por 1, mas que vale 10. Ou, dentro dessa empresa, você pagou a mais porque tem alguns intangíveis, alguma coisa que não está na contabilidade, mas que vale. Uma marca, uma carteira de clientes, um fundo de comércio. Ou também você paga mais porque tem uma outra coisa chamada rentabilidade futura. Então a norma dizia, você pagou a mais porque dentro da empresa pode ter 3 coisas diferentes, basicamente essas que eu citei. E ele dizia, é dessa forma que você vai poder fazer. O primeiro, que são os valores do ativo, você vai poder depreciar. Intangível, marca, esquece, você não vai poder fazer nada. E rentabilidade futura, você também vai poder deduzir. Era uma regrinha. O que veio a nova norma fazer? Ela mudou um pouquinho. Ela disse o seguinte, aquelas 2 primeiras coisas, que era diferença de ativo, o imóvel que estava por 1 vale 10, e aquela carteira de clientes que não estava valorizada no seu balanço, isso eu vou chamar mais ou menos valia. E, na verdade, é para isso que você paga a diferença justamente nisso. Essa é a principal razão para você pagar um preço a mais. E, se sobrar alguma coisa dessas 2 coisas, aí isso é o chamado goodwill ou a antiga rentabilidade futura. Então, exemplo, paguei por uma empresa 1 milhão, o PL dela é 500 mil, paguei 500 mil a mais. Por que eu paguei 500 mil a mais? Provavelmente eu paguei 500 mil a mais porque tem algum ativo lá que está contabilizado por um preço baixo, ele vale mais, ou porque tem alguma coisa lá dentro de intangível que eu não contabilizei, eu não consigo ver, mas existe, e eu valorizei a partir de agora. E tem mais alguma coisa? O que diz ali agora? Pode ter, que é esse goodwill, que é essa rentabilidade futura. Então, a partir de agora, que é o que o Paulo falou, é a grande mudança, rentabilidade futura é residual, é resíduo, é aquilo que sobrou tirando ativos e outras mais-valias ou menos-valias. Portanto, que ela veio justamente trazer uma grande mudança. Quais eram, basicamente, qual é basicamente essa mudança que ela trouxe, só para certificar? A partir de agora, eu vou ter que fazer um laudo, como o Paulo disse, esse laudo vai dizer os 2 primeiros mais ou menos valia. Então vai dizer, nessa empresa que eu comprei tem um imóvel por 1, vale 10, nessa empresa que eu comprei tem uma carteira de clientes que vale X. Então ele vai valorizar essa mais ou menos valias.
cheguei nos 400, no meu exemplo, de 1 milhão para 500, consegui 400 dessas coisas, sobrou 100. O que é 100? 100 é o goodwill, é a rentabilidade futura. Né? Então, a legislação veio trazer um outro panorama. Né? Além disso, esse laudo agora, essa regra diz, um perito independente, você vai ter que registrar, você vai poder fazer o laudo até o 13º dia útil, até o 13º mês subsequente, e, portanto, ele veio trazer um disciplinamento sobre isso. Né? Então, assim, principal característica da nova lei, mudou a regrinha. Né? Rentabilidade futura que antes era a primeira coisa que eu fazia, hoje vai ser só resíduo, vai ser o que sobrou. Você fala, mas por que isso? Né? Porque antes, e aí é uma discussão também hoje no CARF, essa parte aqui se dizia, você faz avaliação ou um ou outro. Então, ou era ativo, ou era intangível, ou era rentabilidade futura. Né? Você podia optar. Não havia obrigatoriedade de primeiro fazer ativo, primeiro fazer intangível, e o que sobrava era rentabilidade futura. O que mudou agora foi essa ordem. Bem, qual a consequência, portanto, fiscal disso? Como eu disse. Na regra antiga, todo mundo jogava essa diferença, esse sobrepreço, naquele meu exemplo 500, dizendo tudo isso é rentabilidade futura. Não tem diferença de ativo, não tem nenhum intangível nessa empresa. Por que se fazia isso? Porque se fosse rentabilidade futura, era tudo dedutível, eu podia deduzir, reduzir o meu lucro. E aí, realmente, na minha visão, havia um claro abuso. Né? Ou seja, todos sabiam que numa empresa não era só rentabilidade futura, eu poderia ter um ativo que está supervalorizado, desvalorizado. Mas, como a norma se entendia, e é a jurisprudência dominante, de que era ou ativo, ou intangível, ou rentabilidade futura, ninguém se preocupava dessa diferenciação. E todo mundo jogava a rentabilidade futura. Né? Há divergência nisso, alguns entendem que não, que já deveria se fazer isso. Mas, enfim, a maioria é nesse entendimento. Quais eram as vantagens? Primeiro, eu jogava tudo como dedutível. Então, esses 500 todo era meu dedutível. 2, né? Tinha uma questão de laudo, que a gente já falou. O intangível era totalmente indedutível. Então, se eu tinha uma carteira de clientes, paguei 500 a mais porque era uma carteira de clientes, isso era indedutível. Ou seja, não me gerava prejuízo. O que a nova lei veio dizer? Opa, mudou um pouco. Ela falou, primeiro, ativo, se você tem lá um imóvel, você vai continuar depreciando. Então, isso vai gerar uma despesa. Igual, não mudou. Falou, intangível, alguns intangíveis você vai poder deduzir. Ficou bom. Alguns antes eu não podia deduzir, agora eu posso. E a rentabilidade futura? Toda dedutível. Então, o que é bom e o que é ruim? Qual é a ideia hoje que as empresas falam? É ruim. Por quê? Porque antes, os meus 500, eu deduzia tudo como rentabilidade futura. Agora, eu primeiro vou ter que reavaliar os meus ativos e os meus intangíveis, para depois ver se sobrou alguma coisa. Então, a ideia inicial das pessoas é o seguinte, eu vou ter pouco ágio para deduzir. Eu não acho que seja bem assim. Vai depender da empresa, vai depender da forma de avaliação. Né? Se realmente existem ativos supervalorizados, se existem alguns intangíveis que podem ser deduzidos, não dá para falar. Por outro lado, eu entendo também que há uma maior segurança. Ou seja, a norma veio dizer claramente, ela tirou a dúvida a respeito disso. Né? Então, a norma, ela, sem dúvida, pode ser encarada como uma restrição, mas, ao contrário, ela pode ser encarada como uma melhor segurança quando uma empresa vai comprar uma outra participação societária. E ela vai ter que analisar muito para ver qual é esse conjunto de bens que a sociedade tem. Então, eu, ao contrário, eu não critico a nova norma, eu elogio a nova norma. Né? Obviamente que ela pode tirar um pouco o interesse de algumas operações, é verdade, mas ela veio trazer uma coerência do ponto de vista contábil e fiscal, até um certo ponto razoável. Então, essa foi a grande mudança. Só tentando fazer um complemento para o que o Paulo falou. Né? A discussão hoje no CARF
nesses temas que nós falamos aqui, a grande maioria diz respeito a laudos. Se o laudo existia, se era prévio, se era posterior, se foi feito de forma adequada, enfim. Temas como esse, se tinha que fazer rentabilidade futura, se não tinha que fazer, são pouquíssimas discussões existentes no CARF. A grande maioria são questões formais e não tanto questão material, né? Bem, o que dá para falar mais nos meus 30 minutos aí? Tenho mais 10 minutinhos para não me estender nos temas. A norma veio trazer, como eu disse, pela primeira vez eu vi uma norma tributária que em 2013 já prevê o que vai acontecer em 2015. Né? E, portanto, ela teve um período de transição. Né? E, ao mesmo tempo, ela veio dar um tempo, né? Um tempo para as relações, né? As relações entre fisco e contribuinte. Estão dizendo o seguinte, se você fizer um monte de coisa até 2014, o teu regime é o antigo. Ok? Eu vou deixar para você um ano para você reorganizar suas coisas, realizar algumas operações. Agora, se você as fizer depois de 2015, você vai para o regime novo. Então, a norma foi bastante fair, bastante justa, onde ela vem dizer, se você tem que fazer alguma coisa na sua reorganização societária, faça até 2014. Se você cochilar e fizer depois de 2015, você vai ir para um regime novo. Tá? Que é basicamente as duas regrinhas aqui da 14 e 15. Eu tentei só colocar cada hipótese dessas que nós estamos nos referindo. Né? Então, o que aconteceu? São essas duas primeiras regrinhas. Né? Então, você teve uma aquisição em 2013, você tem um laudo ou dois laudos. O que é PPA? É preço de compra, tá? É só um termo que a gente coloca. Registro do laudo, precisa? Não. Se você incorporar até 2017, né, você paga o sistema antigo. E se você incorporar após 2017, até tinha esquecido, até em alguns casos acima de 2015, você vai pagar pelo sistema novo. Ou seja, fiz uma compra lá em 2013. Só que eu só vou incorporar essa empresa em 2017, depois. Né? Mesmo que eu tenha comprado no passado, eu vou aplicar o novo regime. Ao contrário, né, se eu incorporar antes, eu aplico o regime antigo. É uma norma de transição, simples, sem grande dificuldade. Né? E aí a norma vai dar outras duas opções, né, que enfim, 2014, né, aí tem uma questão que a lei fala, que você pode optar pela lei ou não optar pela lei. É só um detalhe, me perdoe quem eventualmente não está na área, mas eu só trouxe esses casos porque também são muito correntes. Então, se eu opto pela nova lei e faço até 2017, que é a mesma regrinha aqui de cima, essa primeira, eu adoto o sistema antigo. Se eu faço após 2017, eu faço o novo. Só uma regrinha para quem opta ou não opta pela lei, é uma coisa específica. Né? Um outro caso, né, que é uma dúvida aí, quer dizer, é quem opta. Né? Então, eu fiz o primeiro caso, eu mostrei lá quem não opta e agora quem opta. Tá? São dois casos, a mesma coisa, antigo e novo. É só uma divisão da norma. E, por último, é essa norma que eu falei. Se você fizer a partir de 2015, tudo que você fizer, você vai aplicar o regime novo. Tá? Então, em resumo, a norma veio dar um tempo para que os contribuintes optem ou realizem as suas operações societárias dentro de uma normalidade. Né? E veio estipular algumas particularidades para quem é optante, para quem não é optante, mas a regra básica é essa. Antes de 2013 até aqui, antigo. Após 2015 é o novo. E existem algumas operações, por exemplo, de banco, de corretoras, empresas que tenham algum tipo de regulação. A norma veio trazer também uma hipótese de fazer o prazo de incorporação até 12 meses subsequente à aprovação. Então, se eu compro um banco, mas ele é aprovado só depois de um ano, os 12 meses conta a partir da aprovação pelo Banco Central. Ou se for a SUSEP, a partir da SUSEP. Ou se for a ANS, empresa de planos de saúde, a partir da aprovação da ANS. Tá?
Então, essa é a regrinha, não há dúvida. Opa. Rapidamente, eu vou falar sobre isso, que é o comentário que o Paulo falou. Opa. A questão do ágio interno. Como disse o Paulo, realmente a jurisprudência do CARF antiga era totalmente favorável ao ágio, à não possibilidade do ágio interno. Tivemos o caso da Gerdau, que foi o primeiro caso, mas assim, a jurisprudência é fartamente desfavorável ao ágio interno. Tá? Mas qual é o tema que agora vai ter que se colocar no CARF? Não tem jeito, vai ter que se debater. É o seguinte, a nova lei, que é essa lei, ela veio dizer expressamente que ágio interno em operações com partes dependentes é vedado, é proibido. Ora, a questão hermenêutica que vai se debater aqui é o seguinte, ora, se a nova lei veio dizer que é proibido, como que eu interpreto? Que antes não era, ou que já era, ela só veio reforçar aquilo que não podia? Há uma dúvida hermenêutica, há uma dúvida de interpretação. Rapidamente, se você pergunta, rapidamente você vai falar, não, se a norma veio incluir expressamente dizendo que é vedado, é que antes podia. Né? Alguns debates do CARF recente, eles já começaram a debater esse tema, mas ainda vem prevalecendo a ideia de que a nova norma, apesar de ter tratado do tema que antes não havia, é que, na verdade, é uma norma que não mudou. Portanto, antes já era proibido. Mas eu diria, são poucas turmas que debateram isso. Teve um caso na primeira turma, onde fica o presidente Valadão, onde isso foi debatido já na nova legislação, mas, assim, foi superficialmente. Teve um outro caso também, no caso eu mesmo defendi, na turma do Dr. Tomé. Eu nunca guardo o número da turma, porque só pelo presidente. Mas, enfim, onde se debateu isso também de uma forma ainda superficial. Mas esse vai ser o tema que o fisco vai falar e que os contribuintes vão debater. Né? E vão começar a existir as novas dúvidas do que é uma parte dependente, o que é uma pessoa ligada quando a gente ouve DDL ou quando a gente fala de transfer pricing, pessoa vinculada. Esses conceitos vão começar a ter dúvida também. E são justamente esses itens que eu só coloquei, eu não vou entrar em detalhes, mas vai provocar discussões no CARF se o ágio interno já era proibido e continua sendo, ou antes não era e agora sim, agora ele foi proibido. Né? Com algumas dúvidas também relacionadas a isso. Obviamente, como disse o Paulo, eu venho defendendo o ágio interno antes mesmo da norma, antes mesmo dessa legislação. Mas, obviamente, eu sou sabedor que hoje a jurisprudência do CARF é frontalmente desfavorável. Que eu conheça, tem um caso da Gerdau, que é o primeiro, e teve um outro caso também da EMS, que foi julgada favorável, e do Grupo GM, uma operação internacional. Fora isso, salvo engano, tem o do Alberto também, uns 2 casos lá. Mas, enfim, é francamente desfavorável. Tá? Que é o conceito de parte dependente. E, por fim, eu só trouxe aqui uma curiosidade, eu vou passar aqui, que é essa aqui, o seguinte. Como eu falei para vocês, a nova norma do ágio vai dizer o seguinte, pessoas dependentes que tenham aqueles tipos de relação, se é sócio, acionista, parente, tá, não podem realizar operações que não geram ágio. Né? Mas tem uma dúvida, imagine um caso de uma compra a prazo. Comprei 30% de uma empresa. E depois, no meu contrato, eu tenho um call, uma opção para comprar os outros 70%. Comprei os 30%. Eu não era dependente, eu não era acionista. Vou comprar os outros 70%. Tornou-se dependente? Ou seja, eu já comprei 30%, mas fiquei de comprar 70%. Pela norma, é ágio interno essa segunda compra ou não? Pelo que se sabe, não era isso que a norma pretendia, né? Mas vai gerar dúvida. Há dependência ou não há dependência? Né? Eu só trouxe um exemplo para ver, Paulo, como os nossos empregos, infelizmente, estão muito ainda estáveis. Né?
Não que eu deseje isso para os meus clientes, mas realmente, fatto la legge, trovato l'engano, né? É um termo italiano aí, ou seja, a lei não consegue fechar todos os lados e, portanto, nós vamos ter debates claros ainda dentro desse tema. Então, imaginem essa situação, eu fiz um exemplinho aqui, ó. Uma empresa A, empresa B, a B detém a C. E aí, eu vou vender 30% dela só. Então, contrato de 2014, comprei 30% e fico com uma opção de comprar 70%. Ok, compro os 30%, está tudo bem. Né? Uma fica com 30%, outra fica com 70%. Ok, não é parte dependente, 2015, etc. Aí depois eu quero comprar os outros 70%, né? Em 2016. Tem ágio, não tem ágio, é parte dependente, não é parte dependente, aplica o antigo sistema ou o novo modelo. Né? Ou seja, para terminar, o caos não acabou. Né? A norma tentou resolver parte do caos, mas ela não conseguiu. Por quê? Por uma coisa simples. Né? Os negócios são super dinâmicos. Né? O mundo dos negócios são dinâmicos. E por mais que a norma tente captar todos os negócios, não vai conseguir. Por quê? Porque as operações estão aí e elas correm. Né? O que a gente sabe, obviamente, é que a legislação ela tem que se aprimorar, e o grande risco daqui, na minha visão, como advogado na área de negócios, é o seguinte: eu estou convencido que o ágio é um belíssimo instrumento de consolidação de mercados, na medida em que quem compra uma empresa com ágio sabe que 34% está recebendo de crédito fiscal, ou seja, redução de preço. Quando você restringe isso, tem duas opções. Ou você não quer mesmo isso, portanto, vai ficar mais caro comprar as empresas e, portanto, menos negócios, ou você quer isso. E aí o governo quer, eventualmente, que essas empresas se fusionem, atividades. Né? Hoje, no mundo, quando a gente ouve nos Estados Unidos, a empresa X comprou a outra, na verdade é uma incorporação de ações, é troca de ações. São essas mega empresas. As empresas não pagam mais, né, dinheiro. Né? E os planejamentos tributários são... Não pense que o planejamento tributário é só no Brasil, só um exemplo. Para quem não leu o jornal, a Apple americana está num grande embate com o governo americano, por quê? Porque ela faz um planejamento. Qual é? Todo o caixa da Apple, trilhões de dólares, na Irlanda. Porque a norma americana diz, se o teu caixa ficar fora, você não paga imposto sobre isso. E a Apple está pegando emprestado dinheiro em banco para pagar dividendo, tendo trilhões na Irlanda. Esse é o planejamento hoje americano. Né? E, claro, o fisco americano está falando pode ou não pode? Como o fisco brasileiro está falando pode ou não pode? Veja, então, por que o fisco americano tem uma norma dizendo se o caixa da empresa americana está fora dos Estados Unidos, não tem impacto fiscal? Porque ele quer induzir alguma coisa, talvez. Ele quer provocar alguma mudança na sociedade em termos econômicos. O que não pode, eu acho, que foi o que aconteceu no ágio, é o seguinte: o governo viu, talvez, que em alguns casos teve abuso, tudo bem, mas outros está tirando com a mão direita aquilo que deu com a mão esquerda, né? Na minha visão. Isso causa uma insegurança brutal na área de investimentos. Né? Então, esse é o tema que está por trás de uma discussão meramente jurídica. Né? É a possibilidade dessa norma ser um indutor de desenvolvimento econômico. Não há dúvida, como disse o Paulo, que acho que vários planejamentos foram, talvez, em excesso, né? Interpretação absolutamente equivocada. Mas imaginar que todos os ágios hoje têm problemas ou que não deveriam ser realizados, talvez seja um exagero. Então, é isso. Terminando aí com os meus 30 minutos, né, me coloco à disposição para qualquer questionamento. Obrigado. Agradecer as palestras do Dr. Paulo Riscado, Dr. Roberto Quiroga, muito esclarecedoras, e passar as perguntas aqui. Tem uma pergunta do Alex Carvalho,
dirigida ao professor Quiroga, que é a seguinte: na aquisição de participação da qual já se possui controle, contabilmente não será registrado como ágio, mas sim como contribuição adicional de capital, APIC, registrado no patrimônio líquido. Como fica o tratamento fiscal, uma vez que não haverá o registro em subconta? Então, veja, independentemente do critério contábil aí, nós tivemos um pagamento de ágio efetivo, né? E não sei se a operação foi a prazo, assim, depois só reler, mas, enfim, tentando responder rapidamente, independentemente do critério contábil aí adotado, houve um pagamento de ágio e, portanto, eu estarei com a regra nova da legislação. Se, porventura, é parte dependente, aí, na verdade, eu não tenho aproveitamento fiscal. Eu fico excluído na medida em que isso é considerado dentro desse conceito de ágio interno, né? O problema que vai surgir é um pouco nesse outro exemplo que eu dei também, quando você compra uma participação inicial e depois você compra uma outra participação, e aí sim existe uma dúvida: isso vai ser considerado a segunda compra parte dependente ou não, né? Em princípio, a regrinha é essa, ou seja, pagou ágio, não é parte independente, deduz nos termos da nova norma. É considerada parte dependente, está excluído de qualquer benefício fiscal. Bom, eu vou aproveitar aqui para fazer uma consulta gratuita aqui, meus colegas. Não vou, enfim, me parabenizar, doutor Paulo Riscado, doutor Roberto Quiroga. É sempre uma honra para nós, no Rio de Janeiro, poder contar com a qualidade e com a capacidade de ambos os expositores aqui num tema tão complexo. Me chama muita atenção a mudança de regime, né? Quer dizer, para mim, a necessidade de uma norma nova significa de que alguma coisa precisa mudar porque as coisas não estão claras. Eu não vou nem entrar no aspecto de que a norma nova convalida situações antigas, porque eu acho que eu vou ter que julgar isso em algum momento no Conselho, a gente não julgou ainda. Mas isso me traz uma outra questão e que tem me preocupado bastante. Como é que fica essa perspectiva dessa convalidação da norma nova com relação à qualificação das multas? Porque a gente tem visto, pelo menos o acompanhamento que eu faço, e aí cada um tem sua loucura. A minha é lei diária oficial, né? Tem gente que coleciona carrinho, tem gente que guarda a latinha de cerveja. Eu leio DO, o pessoal não entende muito. Então, eu gosto de acompanhar a jurisprudência. Eu tenho me preocupado muito com, vamos dizer, a maneira corriqueira que as multas qualificadas vêm sendo aplicadas, às vezes até mesmo com falta da fundamentação para excepcionalidade da multa de 150%. Como é que fica essa mudança de regra na visão de vocês com relação à qualificadora? Será que o fato de uma norma nova não legitima o pleito do contribuinte de reduzir a qualificada nesses casos específicos? Os dois. Aqui é democracia. Só uma coisa, Paulão. Eu vou fazer uma auditoria nesse levantamento que você está fazendo. Já falei com o Moisés. Nós vamos auditar esse relatório de jurisprudência seu aí, entendeu, cara? Pô, mas você não é da Receita, como é que você vai auditar? Pô? Não, mas advogado audita também, rapaz. Você é auditor independente? Eu vou contratar uma Big Four. Pô. Bom, olha, esse trabalho que a gente está fazendo está bem interessante. Eu aproveitar esse trabalho para responder a sua pergunta. Estou fazendo a propaganda porque vai sair, que é essa coletânea de jurisprudência. Nessa coletânea de jurisprudência, que a gente viu lá de muito interessante é o seguinte: nessa matéria de planejamento tributário, essa mesmo do ágio interno, você percebe a jurisprudência do CARF, ela está devagarzinho, assim, mas ela está afastando a multa qualificada no planejamento tributário. Esse é um caso bem legal mostrar nessa coletânea de jurisprudência, porque o que se vê lá nos acórdãos? Se fala assim, olha, aqui, a maior parte dos acórdãos tira a multa qualificada. Alguns mantêm a multa qualificada. Não estou falando nem da lei nova, nem entrando na questão da lei nova, que, assim, para mim, acho que a questão da lei nova, não sei se ela tem interferência nessa questão da multa qualificada, acho que não. Mas, analisando a jurisprudência, que você percebe que o CARF, ele tem
dito o seguinte: olha, realmente aqui o contribuinte agiu de maneira artificial, mas não tem dolo. Então, assim, devagarzinho, ainda que a gente aponte, sempre tente apontar assim, alguma fragilidade nessa posição, porque a gente entende que não é possível a pessoa fazer algo artificial sem dolo, quer dizer, não é possível a pessoa mentir mentir culposamente, mentir sem saber que está mentindo, né, vamos dizer assim. Mas você percebe que a jurisprudência do CAF está criando ali um meio termo, que é esse: olha, tá bom, eu não aceito artificialismo, mas a multa qualificada é muito exagerada. Tem que ser reservada para situações talvez mais extremas, não é? Um crime, uma falsidade documental mais provada. Então, assim, se percebe na jurisprudência uma tendência a esse meio termo. Sim, e respondendo a sua pergunta objetivamente, assim, na nossa posição, o que, assim, com todo respeito, óbvio, a lei ela não inovou em nada, a legislação ela tudo bem, ela só reforçou alguma coisa que para nós já era clara, deixando claro para o contribuinte que esse tipo de planejamento não pode ser feito, mas isso não quer dizer que ela convalidou, deixou de dizer que a simulação não é mais simulação, coisa do gênero, né? Se o planejamento tributário foi feito com base em uma simulação, no nosso entender, é caso de multa qualificada. Não, acho que é importante isso que o Paulo disse. Realmente a jurisprudência tem sido mais benévola aí na retirada da multa, né? Agora, tem só um ponto interessante, Maurício, que até, não só pela legislação nova que veio tratar. Então, a pergunta do Maurício é interessante, ou seja, a nova norma veio falar que agora a parte dependente você não pode, não tem ágio. Então, no mínimo, foi uma questão de interpretação, que eu acho que é isso. As turmas que vêm dizendo que as multas devem ser retiradas, é que não é que houve um artificialismo. Eu entendi, por exemplo, que eu podia usar uma empresa veículo, ponto. Ou seja, pela norma, o formalismo. Eu até venho defendendo nas minhas sustentações orais que, na verdade, não estou falando de artificialismo. Eu estou falando de formalismo. Olha, a norma me permitia formalmente criar uma sociedade e incorporá-la. Não é que eu fui artificial, não fiz aquilo de forma artificial para entender isso. Eu fui até formal, sem talvez substância, como diz a Fazenda, mas eu não fui de forma artificial, portanto, eu não teria a multa. Agora, tem um ponto bem interessante que eu acho das multas, que eu estou realmente, até o Paulo, não sei se ele já enfrentou isso, mas eu estou levando para embargos. O que tem acontecido hoje em ágio? Grande parte dos ágios, a grande maioria da jurisprudência, está dando 3-3 com voto de qualidade. E dá com voto de qualidade e, às vezes, mantém a multa gravada. Um dos argumentos que eu acho que vão ser necessários a serem aduzidos agora é o seguinte: ora, se deu 3-3, mas tem o voto de qualidade, como é multa, não pode ter voto de qualidade. Até pelo Supremo, quando decidiu agora o caso do mensalão, empatou, não tem multa punitiva, porque empatou. O voto de qualidade, ele é um desempate meramente para efeito de mérito, não pode ser um desempate para efeito de multa, né? Porque o debate é esse, está sendo muito discutido a questão relacionada, está dando 3-3, vários casos, né, Paulo? Eu acho que dão 3-3. Tem uma declaração de voto na segunda sessão, num caso que foi 3-3 para julgar recurso de ofício, para requalificar. E aí os conselheiros do contribuinte entenderam por fazer declaração de voto, adotando essa linha aqui que você está colocando. Posso só falar só fazer um adendo aqui. Essa questão que o doutor está falando é um reflexo do processo do mensalão, lá no CAF. É muito interessante, né? O mensalão chegou... Não, até que teve um processo do mensalão, foi julgado no Conselho, né, recente, do Partido Progressista. Mas eu não conheço essa tese aí, eu já ouvi lá na segunda sessão, realmente. Eu acho que é uma tese que talvez dê um pouco de trabalho para a gente. Assim, o Datavênia, eu não concordo com a tese. Eu não parei ainda para elaborar os argumentos, assim, né? Na verdade, a questão da multa qualificada, eu concordo que talvez ela tenha sido utilizada assim de uma maneira bem exagerada. E eu sou sempre favorável a chegar no meio termo, não é? Então eu entendo um pouco esse tipo de argumento do exagero da multa qualificada, principalmente pela repercussão penal,
não é? De fato, a repercussão penal é muito grave. E talvez realmente os contribuintes tenham se iludido com alguma posição aí mais formalista que sempre existiu na nossa doutrina, né? Que é essa: olha, o contribuinte pode tudo, se a lei não impedir, ele pode, né? Que é uma posição irrealista. Não é? Óbvio que, no momento do julgamento, o aplicador ele não fica preso a essa posição doutrinária e acaba aplicando a lei. Agora, isso também é um problema do legislador, né? Percebam que o legislador, até hoje, tá certo? Não atentou para isso. Se ele atentou, ele não se posicionou acerca disso. Eu acho que seria interessante também o legislador, talvez aí uma proposta aí para a Firjan, quem sabe, que o legislador talvez, quem sabe, explicitasse melhor as multas, porque hoje nós temos uma multa de 75, no caso, né, tirando as multas lá do aduaneiro e de IPI, etc., tem a multa 75 ou 150 e pronto, né? Não tem nenhum gradualismo, né? Alguma situação que permita aplicar para o caso concreto, etc. Talvez seja uma situação que pudesse ser melhor tratada legislativamente. Encerra o teu painel. Bem, agradecer a participação dos professores, Paulo Riscado e Roberto Quiroga, pelas palestras, pelas respostas, e a presença de todos em escutar mais esse painel. E agradecer também a Firjan e a OAB, a Firjan por disponibilizar o local e proporcionar essa bela palestra, e a OAB por organizá-la. Muito obrigada, doutor Roberto Quiroga Mosqueira, doutor Paulo Riscado. Então, vamos às considerações finais. Doutor Jean. Só dizer que o Conselho Federal sempre apoiará eventos dessa natureza e desse nível, e agradecer realmente a Firjan, que fez essa parceria com a gente, e nós estamos à disposição. Muito obrigada. Gente, muito obrigado a todos, um bom dia, e contamos com vocês nos nossos próximos eventos. Muito obrigado.